Atos capítulo 9, verso 36. Mesma passagem que foi tema da nossa exposição bíblica nos 2 cultos matinais na Igreja Presbiteriana da Barra hoje. Atos capítulo 9, versículo 36. Havia em Jope uma discípula. O que isso significa? Que havia naquela cidade uma mulher que passara por uma experiência de conversão. O evangelho fora anunciado a ela, e ela então, pela graça divina, fora levada a compreender o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Calvino ressalta na análise que faz deste versículo o fato desta mulher ser chamada de discípula, ou seja, alguém que viera a crer em algumas verdades. Isso é muito importante, porque conforme disse C.S. Lewis, nós muitas vezes usamos a palavra cristão como sinônimo de gente boa, quando cristão significa aquele que crê no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é na mensagem de Cristo, é aquele que vê a vida com categorias evangélicas. Você pode até mesmo julgar que talvez eu esteja perdendo meu tempo falando sobre tamanha obviedade, mas não é isso o que pensam literalmente milhões de pessoas. Eu vi uma experiência muito interessante recentemente na Suíça. Estava conversando com um amigo meu suíço, na verdade nós estávamos na Áustria, e um dirigente do Comitê Olímpico da Suíça me impressiona muito pelo seu caráter. Alguém com quem eu tenho lidado, em cuja casa, em Berna, eu estive hospedado mês passado, e que se comporta como cristão. Eu me virei então para esse amigo com quem eu estava jantando, e disse: olha, fulano, ele age como cristão. Ao que esse queridíssimo amigo disse: mas ele é cristão? Ao que eu respondi: não, ele é excelente pessoa, mas não é cristão, porque para ser cristão você tem que acreditar no que Cristo pregou. E aí começamos uma longa conversa. O meu amigo ficou ofendido. O final, o desfecho, aprofundou a nossa relação, tornou-a mais real e fez com que aumentasse o respeito mútuo. Contudo, nós tivemos que conversar um bocado, e eu pude compreender a sua alma. Ele é suíço, e a história da Suíça está intimamente ligada à história do calvinismo. É impossível estudar a história da Suíça sem estudar a presença reformada em cidades como Berna, como Zurique, como Genebra, como Basel ou Basileia. E para esse meu amigo, ser cristão significa abraçar os valores que hoje estão profundamente presentes em parte da cultura europeia. Valores que muitos encarnam, como a pontualidade, como o respeito à divergência de opinião. É impressionante como que hoje, em ambiente europeu, você expressa seus pontos de vista, por mais contrários que sejam, você conta do outro lado com o interlocutor que o ouve com respeito. E poderíamos mencionar tantos outros fatores, como o compromisso com os direitos humanos, o choque que eles sentem quando tomam conhecimento dos problemas que são enfrentados na África. Nós enfrentamos no nosso país. Esse dirigente do Comitê Olímpico da Suíça, quando foi levado por nós à favela de Gramacho, o lixão de Gramacho, ele virou-se para mim e disse: eu estou diante de um problema filosófico. Ele ficou perturbado. Hoje, eles desconectam esses valores da sua origem, da sua matriz, da sua fonte, que é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E alguns sentem-se ofendidos por não serem considerados por nós cristãos, quando de fato o são, do ponto de vista de alguns valores que defendem, que encarnam, que fazem parte da cultura, que podem ser encontrados no Novo Testamento, e que, contudo, por mais paradoxal que se nos configure, não crê em Deus. Esse meu amigo abandonou a fé. Frequentava uma igreja na sua cidade, ele e seu pai abandonaram tudo. Ele se tornou, não sei se ele é agnóstico, se ele é ateu, mas chegou ao ponto de dizer: eu não creio em Deus. Contudo, eu sou cristão, ao que eu fui levado a dizer o que de mais basilar poderia dizer à luz das Sagradas Escrituras, mas Jesus Cristo amava o Pai, acreditava em Deus, no Pai. No final, nós terminamos o nosso diálogo, numa madrugada fria, andando na neve, eu dizendo para ele: olha, você não me entende, eu não te entendo. Você não entende minha fé, e eu não entendo como que você pode viver sem esperança. Contudo, poucas pessoas na minha vida me tratam com o respeito que você me trata. E penso que nessa noite você está lidando com uma pessoa mais real. E a despeito da nossa divergência de opinião, eu respeito. E tenho prazer em trabalhar contigo. Nós estamos hoje envolvidos com um projeto de trazer centros esportivos a fim de ensinar os esportes olímpicos nas favelas do Rio de Janeiro. Isso está para começar. Havia, diz o texto, na cidade de Jope, uma discípula. Não havia apenas alguém que poderíamos considerar gente boa. Era alguém que acreditava na existência objetiva do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e que com Jesus Cristo havia aprendido a chamar esse ser de Pai. Fora levada pela pregação do Evangelho a ver a salvação como experiência fundamentada na graça, e a ser obtida mediante arrependimento e fé, e tudo isso produzindo consequências práticas, iniludíveis na vida do discípulo. Então, nós podemos dizer que havia em Jope uma mulher que pensava os pensamentos de Cristo, uma seguidora de Cristo, alguém que se submetia moral e intelectualmente à pregação de Jesus, por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas, cujo significado, Calvino diz que Tabita vem do sírio. Outros dizem que é do aramaico, mas o que os comentaristas são unânimes em dizer que a palavra significa gazela. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Então nós estamos aqui diante da expressão maior da fé cristã, da descrição exata do que significa ser discípulo, ser convertido, ser crente, ser santo. Por um lado, há uma dimensão intelectual, ser discípulo, acreditar em algumas coisas, e por outro lado, um comportamento regulado pela crença, ou comportamento que encontra uma razão de ser no que se crê. Ela era uma discípula notável pela prática de boas obras e as esmolas que distribuía. Nós estamos aqui diante de um personagem bíblico contemporâneo dos apóstolos de Jesus Cristo. A mensagem estava fervilhando, tudo muito fresco, e é óbvio que na comunicação da verdade do Evangelho, aquela mulher, ela fora levada a acreditar no fato que discípulo de Jesus Cristo ama o pobre. Quem anda com Jesus Cristo dá esmola e pratica boas obras. O texto diz que ela era notável. No grego, o sentido é muito claro. Tabita ou Dorcas era cheia de boas obras.
Não sei porque a tradução para o português veio como notável, mas o sentido muito claro no grego é de alguém cujo testemunho de vida impressionava pela quantidade de boas obras. As boas obras não eram esporádicas, não eram espasmódicas, faziam parte da vida cotidiana desta mulher, cheia de boas obras. O que é a boa obra? A boa obra é a prática daquilo que Deus prescreve na sua palavra. Boa obra é o ato de fazer o que Cristo faria se estivesse no nosso lugar. Nós não temos liberdade para definir o que significa boa obra. Nós somos livres para usar os nossos dons e talentos, mas não para definir o que significa praticar o bem para a glória de Deus. A boa obra tem sempre como fundamento o ser de Deus, a sua glória, o louvor do seu nome. Trata-se, conforme acabei de dizer, de prática prescrita pela palavra de Deus, e que por isso representa o comportamento que tem o caráter de Deus como referência. E falando de uma forma mais prática, boa obra é o que alivia as cargas humanas, é o que viabiliza a vida do nosso semelhante. E à luz desta passagem, é o que alivia o fardo do despossuído, do que se encontra em estado de privação, de vulnerabilidade, de exclusão, do que não dispõe dos recursos deste mundo para manter a si mesmo. Esta mulher era notável, era cheia de boas obras, e tinha também como característica distribuir gratuitamente o que era dela. Ela dava esmola. É óbvio que a Bíblia está falando aqui de uma prática inteligente. Está falando da liberalidade cristã, que é regulada pela sabedoria e pelo amor. Não está falando em contrassenso, está falando em virtude. Não está falando em quem distribuiu seus recursos irrefletidamente, está falando de alguém que fazia algo que era considerado por Deus bom. Bom, o propósito de tudo que nós acabamos de ver aqui, através da boca do pastor Vanderlei, é formar uma comunidade cristã em Niterói, de pessoas que conheçam o conteúdo da sua fé e o apliquem de uma forma toda especial na vida dos que estão quebrados. É o exercício da misericórdia. Não se trata de criar um ambiente que tenha tão somente como propósito satisfazer as demandas da classe média. O objetivo é uma pregação que produza discípulos focados em aliviar os fardos humanos, em socorrer o pobre. Verso 37. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. Não tente entender a providência divina, senão você enlouquece. Nós vivemos com base numa confiança implícita no amor de Deus, embora não entendamos os seus procedimentos com os homens. Aprove a Deus permitir que esta mulher caísse de cama e viesse a morrer, para a dor dos membros de uma igreja recém-plantada, na qual havia muita gente pobre e que dependia das obras de misericórdia desta tal de Tabita ou Dorcas. E depois de a lavarem,
puseram-na no cenáculo. Os comentaristas bíblicos não são unânimes quanto ao porquê dos cristãos da cidade de Jope terem colocado Dorcas no cenáculo. Por que fizeram isso? Uma possível explicação é que dentro daquele contexto de avivamento, de derramamento do Espírito Santo e de operação de sinais e maravilhas, e com o apóstolo Pedro ali do lado de Jope, numa cidade chamada Lida, eles esperavam a ressurreição de Dorcas. Não sabemos qual foi o motivo. O fato é que eles lidaram com aquela perda de uma forma diferente. Estava ali, inerte, numa cama, alguém a quem a igreja amava muito. Como Lida era perto de Jope, verso 38, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Eles enviam esses 2 homens a Lida, a fim de que Pedro fosse trazido a Jope, certamente, acima de tudo, com o propósito de pastorear o coração sofrido da igreja. Provavelmente com dificuldade de conciliar fatos da vida com teologia. Por que Deus levou essa mulher? Porque o membro mais notável da igreja caiu de cama e foi sacado do coração da igreja. Verso 39. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E aí, uma das cenas mais lindas da Bíblia, que deveria se constituir na meta de vida de todos nós, no nosso grande sonho, no nosso grande anelo, na maior ambição do nosso coração. Se há algo que você tem que ambicionar na vida, ardentemente, é o cumprimento do verso 39 na sua vida. Conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram. Por isso que eu afirmo que o ministério de Dorcas era um ministério voltado prioritariamente para os pobres. Aqui nós estamos diante da figura dos carentes da solidariedade humana, as viúvas, que cercaram o apóstolo Pedro. Quer dizer, a presença do apóstolo Pedro mexeu com o coração, porque quem sabe de seus lábios saísse a resposta para o absurdo que havia acabado de acontecer. Por que Deus ceifou aquela árvore frutífera? E as viúvas o cercaram chorando, olha que coisa bonita, mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorca fizera enquanto estava com elas. Gente, tudo o que nós cristãos devemos desejar na vida é que após a nossa partida desse mundo, as pessoas possam ter em mãos, manter contato com as obras que praticamos. E lá estavam aquelas viúvas, diz o texto, chorando e mostrando para o apóstolo Pedro, como que se a dizer: veja o que esta perda representou para a nossa igreja, para as nossas vidas.
chorando, mostrando-lhe túnicas e vestidos. No original em grego, mostrando as roupas de dentro e as roupas de fora que Dorcas confeccionava. Essa é uma questão séria e que todos nós devemos responder. A vida é dura, curta e incerta. Mais alguns verões, mais alguns invernos, mais alguns outonos, mais algumas primaveras. Ou nós, pastores, vamos estar oficiando a cerimônia fúnebre de alguns de vocês, ou vocês vão estar participando do nosso enterro. Somos um sopro. E vivemos um momento irrepetível da nossa história. Nunca mais nós teremos oportunidade de expressar amor a Deus através da prática de boas obras no mundo caído. Após a nossa morte, cessou a oportunidade de ser santo no inferno. A questão que nós precisamos responder é a seguinte: o que estamos deixando? Gente, são palavras, indagações, questões duríssimas de se fazer, mas que precisam ser encaradas por nós, pois a palavra de Deus afirma: remindo o tempo, porque os dias são maus. Me lembro da Rádio Relógio que dizia: cada minuto que passa é um milagre que nunca mais se repete. É um fato. Esse momento da nossa história corresponde à oportunidade que Deus dá a você e a mim, de expressarmos amor por aquele que nos salvou de modo concreto, de maneira que a nossa passagem por esse planeta deixe rastro de salvação. E será que nossa partida hoje causaria comoção na igreja? A nossa saída desse planeta representaria perda para dezenas, centenas, milhares de pessoas. Tem gente hoje vivendo melhor justamente pelo fato de que você e eu estamos vivos. O que estamos deixando? Qual será o conteúdo do nosso epitáfio? O que será dito a nosso respeito, a nós, após a nossa partida desse planeta? E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos, as calcinhas, os sutiãs, os vestidos que Dorcas fizera para as mulheres pobres da igreja, trazendo para o contexto do século 21. E é isso que Jesus quer fazer por você e por mim. Nós nos tornamos discípulos, e o contato com Cristo faz com que tenhamos consciência do valor do próximo e do valor da nossa vida, dos nossos talentos, do conhecimento que amealhamos, do potencial para fazer o bem, que sob o poder do Espírito Santo, pode se transformar em vida plena de boas obras e esmolas. O lindo nessa história é que após a pregação apostólica, essa mulher se deu conta de algumas verdades. Andar com Jesus é priorizar o pobre.
Andar com Jesus é socorrer o aflito. Pai Santo, qual o meu público-alvo? Quem a sua providência está botando em meu caminho para que eu expresse o seu amor? E quais os recursos que tu me destes para cobrir essas mulheres, para fazer com que essa gente que não tem como comprar vestido para frequentar os cultos da igreja, para cumprir os seus papéis sociais, seja vestida por mim. E aí então, essa mulher se dá conta que tinha dentro de casa agulha e linha, que ela era costureira, e que poderia usar do ofício de costureira para glorificar a Deus. Agulha e linha. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Nós podemos, por exemplo, dizer do que o reverendo Antônio Elias fez por nós. Aqui estamos numa instituição que foi alvo de um sonho, de jejum, de oração na década de 60. Um desejo que nasceu no coração de um ministro presbiteriano que tive o privilégio de conhecer e conviver, chamado Antônio Elias, e que deixou como legado para a sua e para a minha vida a Igreja Presbiteriana Betânia. Poderíamos falar sobre os seus livros, e o que falar da sua casa, extensão da própria Igreja Betânia, porque até a sua morte, eu sou testemunha disso, que eu me incluo no rol dos peregrinos, que iam em sua casa em busca de alívio, de oração, de direção para a vida, manhã, tarde e noite. Às vezes eu atravessava a ponte Rio-Niterói, cruzava a Baía de Guanabara, quando eu olhava para São Francisco, não me peçam para explicar, eu estou falando dos meus sentimentos, me vinha algo doce em saber que aquele casal morava ali, naquele bairro que da Baía de Guanabara eu podia ver. E hoje, quando eu passo pela Major Frois e não os vejo mais lá, a impressão que eu tenho é que apagaram a luz daquela rua. Porque Jesus nos abraçava através daquele casal. E Deus está chamando você e a mim para que tomemos consciência. Notem bem, não é da nossa capacidade de expelir demônios, de profetizar, de manifestar os dons espetaculares de Deus revelados na sua palavra, tão presentes na vida da igreja primitiva. O texto está falando sobre agulha e linha. O texto está falando da santificação das suas habilidades profissionais, a fim de que as mesmas não sejam apenas fonte de lucro, mas oferecidas ao pobre gratuitamente, a fim de que ele viva com mais dignidade. E nesse sentido eu tenho que contar a história do irmão judeu convertido ao cristianismo, de nome Gregório Dotorovitch. Eu posso dizer que literalmente, durante mais de 15 anos, ele frequentou minha igreja sem que eu tivesse trocado uma palavra com ele. Ele entrava com a sua esposa, a Bia,
sempre ficava sentado, até onde minha memória me ajuda, do lado esquerdo da igreja, lá no fundo. E a impressão que me passava é que era uma pessoa rica, bem de vida, enigmática. Me passava um ar de respeitabilidade, e eu ficava a pensar, como é que ele pode frequentar durante tantos anos a igreja, nunca trocou uma palavra comigo, como que ele consegue suportar os meus sermões? Mas ele estava ali, anos a fio. Um dia, ele, Gregório, dentista, tem 2 consultórios, um na Barra da Tijuca, outro na Ataúfo de Paiva, no Leblon, é o dentista de algumas das pessoas mais conhecidas do Rio de Janeiro, que um dia, eu volto das carceragens da Polícia Civil, da Polinter de Neves, enlouquecido, com o que eu havia acabado de ver. Tivera contato com a realidade do sistema prisional brasileiro ali representado. Sempre que você vir, deixa eu abrir um parênteses aqui, um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, antes de perguntar como que o povo alemão permitiu, eu estive agora em Dachau, e no museu desse campo de concentração, que fica a 30 minutos de Munique, você tem as fotos dos que os soldados americanos fizeram com o povo alemão, os moradores de Dachau. Eles obrigaram os moradores a enterrar os corpos, a visitar as instalações nas quais jaziam os judeus. E pela localização do campo de concentração, pelo seu tamanho, era impossível que o povo alemão não soubesse. Antes de fazer essa pergunta, em nome de Jesus, responda a outra: como que você permite as violações de direitos humanos no seu próprio país? Como você permite que quase 600 mil brasileiros vivam em regime de campo de concentração no sistema prisional? E quando eu vi aquilo pela primeira vez, sabendo que homens estavam sendo torturados pelo Estado, a 20 minutos da minha casa, no município de São Gonçalo, num lugar chamado Neves, eu voltei para a igreja enlouquecido, no domingo subsequente, e disse para a igreja: alguma coisa precisa ser feita, é impossível que toleremos aquilo, então precisamos agir politicamente, fazer pressão política por um lado, mas precisamos entrar com trabalho humanitário, com obras de misericórdia, socorrer aqueles homens. E no processo, o delegado responsável virou meu amigo e abriu as portas para a gente. Fiz uma convocação, alguns membros da igreja vieram, entre eles Gregório Dotorovitch. Eu ali surpreso: quem é esse homem? Qual é a sua profissão? O que ele tenciona fazer? Por que ele aceitou esse apelo? E de repente, o Gregório passa a frequentar regularmente a prisão, todos os sábados cruzando a ponte Rio-Niterói, e eu passo a vê-lo dentro das celas do Comando Vermelho, da facção chamada Amigo dos Amigos, do 3º Comando, cuidando das doenças de pele dos presos, tratando dos seus dentes, limpando as celas. Uma vez eu encontrei curvado, desenrolando a língua de um rapaz na ala do Comando Vermelho que convulsionara. Em não poucas ocasiões eu o vi trancado dentro das celas junto com os presos. E ele montou um ambulatório ambulante e passou a coordenar todo o trabalho voluntário naquelas carceragens até o seu fechamento, o que nós conseguimos depois de muita pressão política. Mas não tardou que Gregório fosse parar nas favelas do Rio de Janeiro, entrar nos barracos, coordenar a distribuição de donativos, de esmolas,
de mantimento. E não apenas isso, percebendo no trabalho do sistema prisional e na favela, que parte das soluções dos problemas que os oprimidos sofrem no nosso país é de natureza política, ele decidiu participar das manifestações. Numa das últimas, a polícia militar nos procurou: por favor, os nossos policiais estão morrendo, e nós sabemos que vocês têm coração para esta causa, vocês poderiam fazer uma manifestação em Copacabana, chamando a atenção da sociedade, do poder público para as mortes de policiais. Eu compartilho o sonho com Gregório. Gregório diz a seguinte coisa para mim: Antônio, eu sugiro que a gente coloque uma cruz de 3 metros em Copacabana, em frente à Princesa Isabel, e que essa cruz seja confeccionada com as fardas dos policiais militares. Foi foto no mundo inteiro. E sua mulher me disse outro dia: Antônio, apesar de todo o sucesso do meu marido, era visível que faltava alguma coisa em sua vida. Ele se descobriu. As crises de melancolia foram embora. Uma voluntária nossa, na favela Mandela, numa entrevista que foi feita para um pequeno, não chega a ser um documentário, mas visando a divulgação do nosso trabalho, ela disse o seguinte: trabalhando aqui nessa favela, eu descobri que eu não tenho problema na vida. Eu não tenho problema na vida. Ainda agora de manhã eu encontrei na igreja o Gregório, hoje cedo, e ele veio com os olhos brilhando, como se estivesse falando da expansão dos seus próprios negócios. Antônio, eu tenho uma solução para a desapropriação da nossa sede. Vamos construir em tal lugar, vamos ampliar as instalações, vamos botar todos os nossos projetos no mesmo lugar. E hoje ele tem consagrado a maior parte do tempo que lhe sobra, que poderia ser consagrado a viagens e lazer, para o trabalho nas favelas do Rio de Janeiro. Irmãos, vocês conseguem conceber vida mais atraente do que essa? Viver como Dorcas, chorando, as viúvas mostravam ao apóstolo Pedro túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Outro dia, na favela do Jacarezinho, rolou a história que Gregório teve uma taquicardia. Esses dias ele teve comigo no consultório. Batimento cardíaco vai 150, 170, do nada. O nosso povo no Jacarezinho cai de joelhos. Ninguém quer perdê-lo. E eu tenho dito para Deus: Senhor, esse judeu convertido ao cristianismo é um anjo na minha vida. Por misericórdia a mim, Senhor, preserve-o. Ele está vivendo os anos mais felizes da sua vida. Porque quem é discípulo de Cristo é habitação do Espírito de Cristo. E onde quer que o Espírito de Cristo esteja presente, haverá o ato de conectar a felicidade ao bem-estar do próximo. A agonia de ver pessoas sofrendo, associada à alegria de ser instrumento de Deus para servi-las. Verso 40. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. Ele imita Jesus Cristo aqui. Pede para que todos saiam, coloca-se de joelhos e ora. E aí, Pedro está entre o céu e a terra. É uma das passagens mais lindas da Bíblia, e eu lamento ser suficientemente carnal para não entender o sentido mais profundo do texto, porque alguma coisa aqui que eu percebo que escapa à minha compreensão.
porque nós aqui estamos diante de um homem de joelhos, ouvindo os clamores do céu, os clamores da terra. O céu queria Dorcas e a terra também. E entre esses dois mundos, o apóstolo Pedro, e o texto diz, voltando-se para o corpo, ele ouve o Espírito Santo falar com ele. E o que o Espírito Santo falou com o apóstolo Pedro? O céu se propõe a devolver esta mulher à terra. Nós podemos esperar. Ela é útil onde se encontra. E o pai tem encontrado liberdade para usar o seu corpo a fim de socorrer aqueles pelos quais o seu filho morreu. E orou, agora, já tendo ouvido a resposta do céu, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. A conclusão que nós chegamos, olha, eu não quero ser dogmático quanto a isso, mas parece, à luz das Sagradas Escrituras, questão difícil de formular, mas vá lá, vou correr o risco de ser chamado de herege, mas me parece que, embora o que eu vou afirmar não se aplique a todos os casos, se aplica à vida de algumas pessoas. É do interesse da providência divina preservar alguns de nós, em razão do fato da vida que nós vivemos ser uma vida frutífera, que Deus concede a algumas pessoas longevidade, e as preserva, e as guarda, e comunica saúde ou força para suportar as doenças, porque estas mesmas pessoas são instrumentos na mão do Todo-Poderoso para socorrer os oprimidos. E me parece que há base bíblica para dizer o oposto. Que em razão do fato da morte de algumas pessoas representar libertação para muitos, Deus abrevia o tempo de vida de algumas pessoas, a fim de que em seu lugar seja posto alguém cuja vida dê fruto. Pastor, de onde o senhor tirou essa teologia? Me parece que há uma parábola do Novo Testamento que quer nos comunicar esta lição. Como Deus pode abreviar a vida de pessoas infrutíferas, e como Deus pode preservar a vida de pessoas que oferecem os seus membros ao Criador, a fim de serem veículo do seu poder transformador. Vejam comigo uma das parábolas mais contundentes da Bíblia, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 6. Lucas, capítulo 13, verso 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Não há mínima dúvida de que o Senhor Jesus está descrevendo o caráter de Deus. O texto não está apresentando um Deus caprichoso, e muito menos falando de um criador pavio curto, intemperante. O texto está falando de um ser santo que espera que seres humanos reproduzam o seu caráter na história.
Ele é apresentado, portanto, como dono da vinha que espere que o seu campo produza fruto. Olha o que o texto prossegue dizendo. Verso 7. Pelo que disse ao viticultor. Então havia alguém que trabalhava para o dono da vinha. Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Não há dúvida nenhuma que o Senhor Jesus está destacando a longanimidade divina. Aquelas pessoas respiravam o ar que Deus, pela sua providência, fazia com que chegasse às suas narinas, comiam do fruto da terra, se alimentavam de animais que eram imolados para sustentar a energia do seu corpo, e contudo não usavam desta mesma energia para a glória de Deus. O texto fala de 3 anos, 3 anos de provocação, 3 anos da natureza se recusando a servir esses ingratos. Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Gente, isso aqui é justo em Niterói, no Rio, em São Paulo, em Marte, em Júpiter, para além da periferia do sistema solar, onde for isso é justo. Ela está ocupando inutilmente a terra. Se é um ministro que não prega no poder do Espírito Santo, não vive vida reta, não expõe com coragem o conteúdo das Sagradas Escrituras, não goza de boa reputação entre as irmãs da igreja, não tem jeito, está ocupando inutilmente a terra. Um outro poderia estar em seu lugar, sendo boca de Deus, profeta do Altíssimo, edificando a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e poderíamos multiplicar os exemplos, falando sobre políticos, falando sobre magistrados, sobre professores de escola dominical, falando sobre pais. Ninguém tem o direito de ocupar inutilmente a terra, porque ocupar inutilmente a terra é privar pessoas daquilo que lhes é de direito, pela graça divina. Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? E aí o verso 8 revela a compaixão divina e o porquê de Deus lidar com Israel de forma tão longânima e lidar com algumas pessoas com tamanha paciência. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Senhor, dá mais uma oportunidade. Vamos fazer um negócio. Vamos botar profetas na vida desta pessoa, pregadores, vamos levá-la à igreja, vamos fazer com que certos acontecimentos da vida revelem a sua fragilidade e insensatez, vamos falar através de sonhos, vamos falar através de livros, de músicas, de filmes, do seu governo providencial, vamos adubar a terra, vamos dar oportunidade para que essa vida floresça. Ela tem desgraçado o seu entorno, ela vive em função de si mesma, ela é um fardo. Mas Senhor, quem sabe o milagre não acontece, e não é da tua natureza tratar as pessoas com misericórdia? Não é mais referente à sua natureza amorosa, dar chance às pessoas? Olha como que o Senhor Jesus, eu estou falando de Jesus, olha como que termina a parábola. Senhor, deixa ainda este ano, interessante, deixa ainda este ano, é o tempo da oportunidade,
até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. A Bíblia fala de Herodes, que por não haver dado glória a Deus, morreu comido de vermes subitamente. Pois bem, aqui nós estamos diante do testemunho de uma mulher que o céu não quis receber. O céu devolveu esta mulher à terra, porque os pobres precisavam dela. E nós devemos viver de uma tal maneira que possamos dar motivos à providência divina para nos manter vivos. Isso em razão do fato de que nós não estamos ocupando inutilmente terreno na vinha do Senhor, que a nossa vida está dando fruto. Tem gente vivendo melhor por nossa causa. Aqui eu concluo, estamos diante de dois testemunhos, de duas pessoas essenciais para o funcionamento da igreja. Um homem, pescador, que entendeu da parte divina que ele não serviria à humanidade mais pescando, literalmente, mas pescando homens, e que não precisou frequentar sinagoga, fazer curso de teologia para ressuscitar mortos, para orar pelas pessoas e elas serem batizadas com o Espírito Santo. Aqui nós estamos falando do carisma, do que vem direto do trono da graça de Deus sobre a vida de uma pessoa. Não me peço para explicar isso. Eu nunca me considerei uma pessoa eloquente. E os irmãos contemporâneos da minha conversão sabem que eu me converti em meio a profundas e graves limitações intelectuais. E se os irmãos me permitem falar, um dia eu estava no presídio da Ilha Grande, onde iniciei meu ministério, pregando para uma galeria, eu não sei se isso foi no final de 82, início de 83. Eu senti, não me peçam para explicar. O Billy Graham fala sobre isso, o pregador vira espectador da pregação. Eu senti que um poder estranho, externo a mim, estava lidando comigo. Eu recebi algo, e não recebi estudando, me foi dado. Ali eu tive, pela primeira vez na minha vida, a consciência de que não era eu. Do outro lado, nós temos outro tipo de gente imprescindível para a vida da igreja. São aqueles que o Espírito Santo leva a ver os seus talentos, suas aptidões, suas aquisições intelectuais, e que as convida para a santificação da sua inteligência, da sua habilidade, dos seus diplomas. A fim de edificar a igreja e socorrer o pobre. O que eu quero com essa mensagem? Que você pare para pensar, e foi isso que aconteceu na vida de Dorcas. Apesar dos seus pecados, das suas fragilidades, das suas fraquezas, na beleza da sua vida. No que Deus já lhe deu. E na possibilidade de você usar esses talentos, não apenas na sua atividade profissional, o que já glorifica a Deus,
mas também de modo gratuito na vida do pobre. Foi esse o milagre que aconteceu na vida de Dorcas. Ela se converteu e de repente é encontrada no culto saltitando, dizendo: eu sou costureira, eu sou costureira, eu sou costureira. Não recebeu o dom, até onde saibamos, de profecia, não virou missionária transcultural, evangelista, mas compreendeu que com agulha e linha podia cobrir os nus, que era possuidora de alguns bens que poderiam ser transformados em esmola, em doação inteligente para socorrer as necessidades humanas. Vocês estão vendo tudo isso que o pastor Vanderlei acabou de apresentar aqui? Hoje eu já posso falar um pouquinho com mais de autoridade, sem comunicar arrogância. Faz 30 anos que essa igreja me alcançou para Cristo. Tenho uma vivência. E o que eu posso lhe dizer é que este lugar vai se tornar insuportável para você se você não divisar na sua Jope, na igreja presbiteriana de Jope, a oportunidade da vida para ser útil. Se você não estiver obcecado em servir o necessitado, o que vai acontecer é que cedo ou tarde você chegará à conclusão que toda a estrutura da igreja deve ter como objetivo servir a você e sua família. E não vai tardar de você se comportar de uma tal maneira que gente séria da igreja vai pedir graça a Deus para lidar com longanimidade com você. Porque você não está confeccionando roupa para vestir ninguém. Você está aqui para que tudo isso seja usado na sua vida. E às vezes, de um ponto de vista meramente sociológico, eu não quero perder meu marido, esse ambiente é bom para preservar casamento. Eu não quero que meus filhos se envolvam com drogas, e é bom que eles tenham amigos cristãos. Não há amor por Jesus. Há interesse sociológico. Deus não chamou para essa mesquinhez. Porque toda essa estrutura de escola dominical, para que você possa pegar sua agulha e sua linha. Para que seu comportamento seja inteligente e útil. O que você está esperando? Se você vai receber os dons do apóstolo Pedro, com exceção do apostolado, que eu sei que você não vai receber nunca, os outros, não sei, mas que você tem habilidades que podem ser consagradas a Deus hoje, e que você pode usar da sua profissão para finalmente fazer algumas coisas de graça na vida. De graça, eu vou cuidar dos dentes, de graça, eu vou aconselhar, de graça, eu vou fazer roupa, de graça, eu vou ensinar inglês, francês, alemão, de graça. E vocês imaginem, não houve revolução do proletariado, mas uma massa, não sei quantas pessoas nós temos aqui, 300, 400, não sei, 500 pessoas se levantando, cheias de boas obras, distribuindo esmola. Gente, isso é uma revolução. Não vai talvez mudar imediatamente as estruturas do mal, mas vai contagiar pelo exemplo, vai criar pontes evangelísticas, vai aliviar os fardos humanos. E é para isso que Deus o chama. Que tal você consagrar 1 hora, 2 da sua semana, da sua quinzena, do seu mês, para estar numa favela? Que tal começar a mapear as comunidades pobres de Niterói e passarmos a estar focados nos lugares onde a miséria é pior, e ali entrarmos com
a graça para expelir demônios, pregar o evangelho, profetizar e costurar a calça. Concluo dizendo o seguinte: que você viva de uma tal maneira que no dia da sua partida as pessoas chorem de saudade. Que você viva de uma tal maneira que o céu se recuse, pelo menos momentaneamente, a recebê-lo. Que você viva de uma tal maneira que a terra o queira entre os homens. Que você decida hoje o que você quer que seja dito sobre sua vida após a sua morte. Vamos ficar de pé e orar? Você agora vai pegar os seus diplomas, vai botar no altar de Deus. Seus talentos, seu dinheiro, seu guarda-roupa, seus carros. É legítimo que você peça os dons do Espírito. Mas o que está na mão, agora, é você pegar suas habilidades e consagrar para um propósito santo. Vamos orar nesse momento? Vou pedir para o pastor Vanderlei. Vande, querido, pode orar por nós? Gente, duro é esse discurso. Contudo, o produto final, se o Espírito Santo agir e a igreja acolher o testemunho de Dorcas, de boa mente, de boa vontade, será um mar de necessitados vivendo melhor, o nome de Deus sendo glorificado através das nossas boas obras, e quem sabe, ficando livres de antigos fantasmas, dormindo melhor, não tendo mais tempo para fofoca, para dividir igreja, porque nós estamos focados na vida do oprimido. E o nosso retorno à igreja é para ser reabastecidos, a fim de que muita calça seja costurada, a fim de que muito barraco seja reconstruído, a fim de que muita doença de pele seja extirpada, a fim de que, através dessas ações pontuais, pessoas possam ver as nossas boas obras e glorificar o nosso Pai que está nos céus. O remédio amargo, a mensagem talvez antipática, mas gente, se tivermos maturidade para entender que igreja é lugar no qual os que estão perturbados são consolados, e os que estão calmos são perturbados, tal como aconteceu no ministério do Senhor Jesus. Nós vamos acolher a palavra, e vamos sair daqui pensando em como viver a vida dessa mulher, cujo testemunho ficou para a história. Ela nunca poderia imaginar que quase 2000 anos depois a sua história seria contada, porque no reino de Deus, um copo de água fria dado a um dos discípulos de Cristo, entra para a memória eterna do Criador. Vamos orar? Deus e Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa, Pai, o pecado de não sermos misericordiosos. Perdoa, Pai, o nosso pecado de não enxergarmos, não nos importarmos com quem precisa de ajuda, de amparo, de roupa, de socorro, de palavra, de conselho, de cura, de atenção, de amor, de casa, de teto, de telhado. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa a nossa arrogância, o nosso egoísmo, egocentrismo, nosso autocentramento. Perdoa, Pai, porque não temos sabido nos livrar, Senhor, dos
tantos cuidados da vida, temos nos afundado neles, ó Pai, cuidados pessoais, umbilicais, quando muito somente familiares, ó Pai, e não temos sido para tantos que precisam, e são muitos, uma expressão muito clara, muito objetiva, muito real da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, do Teu cuidado, do Teu auxílio, do Teu livramento, do Teu alívio, da Tua cura. Não temos sido, Senhor, nos perdoa, Pai, que não nos faltam recursos, Senhor, temos muito, nós temos demais, Senhor, nossas despensas, nossos guarda-roupas, Senhor, nossas contas, temos muito, Pai, temos gordura sobrando, Pai, temos demais, Senhor, muitos de nós temos muito, Senhor, e muitos não têm. Ajuda-nos, ó Pai, a enxergarmos a doação, a ajuda, o envolvimento, a visitação, a costura, o aconselhamento, seja lá o que for, como expressão da Tua graça, como revelação de um Deus que ama. Pai, nos perdoa, Senhor. Pai, perdoa a mim, perdoa a minha casa, perdoa os pecados da minha casa, Senhor, da minha família. Perdoa os pecados da minha igreja que está aqui. Perdoa e ajuda-nos, ó Pai, a sairmos daqui diferentes. Se há uma coisa que queremos é mesmo, Pai, esse incômodo. Te agradecemos essa palavra antipática, que mexe com o nosso patos, com a nossa emoção, porque a nossa emoção está acomodada, está engessada, está apática. Por isso queremos mesmo, ó Pai, que o Teu Espírito mexa conosco, Senhor. Queremos o avivamento da misericórdia, porque é obediência à Tua palavra, Pai. Queremos a alegria do serviço, e não apenas a alegria do receber, mas do dar, a bem-aventurança, a alegria, a bênção do dar. Por favor, Senhor, sejamos aqueles que produzem a 100, Senhor. Por favor, Pai, incomoda a gente de noite, de dia, faz a gente enxergar o outro, enxergar o necessitado, o pobre, o aflito. Espírito Santo, aviva-nos, desperta-nos, mobiliza-nos, ajuda-nos, eis-nos aqui, Senhor, para glorificarmos o Teu nome, Senhor, com nossa vida, nossos bolsos, nossos dons, nossas aptidões, nosso tempo, nosso dinheiro, tudo redunde em glória ao Teu nome, Pai. Converte, Senhor, o coração apegado a si mesmo, Senhor. Converte, Senhor, o nosso coração à misericórdia, Senhor. Sejamos conhecidos como uma comunidade de discípulos da misericórdia, como expressão da Tua misericórdia por nós. Desperta-nos, ó Pai, para a glória e louvor do Teu nome. Tudo para isso, Senhor, para que vejam quão amoroso Tu és, quão bondoso é Deus. Por favor, Senhor, em nome do Senhor Salvador Jesus, aquele que tem o poder da ressurreição e nos reveste desse poder da ressurreição, em nome de Jesus, seja uma noite de ressurreição em nossa vida, para vivermos para a Tua glória, e de nós se diga ainda hoje, Senhor, esse serve ao Senhor, de nós se diga que somos discípulos Teus, ó Pai, e andam contigo e glorificam o Teu nome, em nome de Jesus, Pai. Por favor, atende a oração que Te fazemos agora, em nome de Jesus.